Olá, pessoal! Está começando mais um StenaCast. Esse é o nosso episódio número 11. Estamos aqui com dois grandes convidados do mercado, Johnny Cruz e Pablo Rios. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela presença. Hoje o nosso mediador é o Fernando Giantaglia, nosso diretor de marketing, que vai nos auxiliar aqui e pontuar e segurar um pouco, porque sabe como é, a gente fala muito. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela presença. Eu queria que vocês entendessem conosco que cada oportunidade de trazer um convidado é uma oportunidade de levar a nossa audiência algo novo e algo que nós confiamos. Então, nós montamos esse podcast e toda a nossa audiência e todo o nosso feedback vem a partir da confiança dos temas levantados aqui. E o nosso tema hoje é a importância da experiência do consumidor para o provedor de internet. Então, Fernando, gostaria que você apresentasse os dois, porque eu já tomei o microfone demais. Bom, estou aqui com o Johnny. A Carol já trouxe o nome de vocês, mas vocês não sabem nada sobre eles. Então, o Johnny é vice-presidente da Abramult e ex-conselheiro da Anatel. Também é um dos sócios da Sempre Internet. Falando um pouquinho do Pablo, ele é o Pablo Rios, um dos sócios do grupo Beta e CEO da Moove, que entrega soluções de Cloud Customer Experience. Nós queríamos que cada um entendesse um pouco sobre a importância e a relevância da diferenciação do mercado de provedores de internet com uma solução. Nós estávamos conversando um pouco mais cedo e o Johnny comentou que o papel da associação é ser o intermediário, né? Elucidando as necessidades com possibilidades do outro. Esse tema ia ser levantado somente com o Johnny e numa conversa que eu tive com o Pablo, eu entendi a necessidade de trazer o Pablo para esse bate-papo e trazer também essa solução não como uma venda do produto do Pablo, né? Longe disso. Nós estamos aqui para orientar um pouco o mercado do que tem de novidade ou do que já tem estabelecido no mercado, né? Porque a Beta não é uma novidade de forma nenhuma. E nós estamos aqui com dois grandes nomes desse mercado, do mercado de provedores de internet, do mercado de Customer Experience, né? De experiência do consumidor, e um pouco do link dos dois, né? Então, nós queríamos começar aqui com a trajetória do mercado de provedores de internet e o modelo de diferenciação da experiência para o cliente final, né? O quanto queria começar batendo um papo com você, Johnny, para a gente trazer um gancho aqui para quem está nos escutando, que ele pode ser um associado da Abramult ou não ser um associado de outra associação, ou simplesmente não estar associado a ninguém. Mas ele tem vocês como uma referência, né? Como nós aqui da Stena também temos a Abramult como uma referência, né? Uma associação que traz novidades, que nos apresenta e apresenta ao mercado soluções inovadoras, soluções que vocês acreditam porque vocês viram testando. Isso é muito importante, né? O bate-papo também hoje traz esse levantamento com um tema muito relevante que aconteceu numa feira muito próxima à FutureCon, falando sobre o mercado de provedor de internet se transformar em um commodity. Então, acho que eu queria começar esse debate, que fosse um debate um pouco mais aberto, sobre esse tema, né? Quanto que essa associação, essa associação do tema associação versus soluções, ela ainda é carregada para o cliente final, né? E a diferença, né? Isso. Entre o mercado, né, as outras associações e o seu trabalho com as associações que você traz hoje para o mercado. São dois pontos muito importantes e interessantes aí que vocês citaram, e eu digo tanto na posição de empresário, dono de ISP, como também dirigente de uma associação, né? E hoje com a palavra do momento, que é a experiência, né? Antes, lá no início, a grande experiência
era ter internet, era muito escasso, né? As pessoas, quando passavam a ter a internet, seja lá ela de que forma fosse, que fosse de escada, que fosse através de um rádio e outras tecnologias, essa era a grande experiência, né? Ela funcionando bem ou não, a experiência era essa. Eu estou conectado nas redes, né? Inclusive estávamos há poucos minutos atrás no CGI, que é logo aqui pertinho, com várias pessoas que ajudaram a construir a internet no Brasil, numa escola de governança, contando exatamente isso, né? Desde o início, como surgiu a internet, desde a época da ARPA e assim foi, que era uma criação militar, até chegar os dias de hoje, onde você bem disse, né? Onde a internet hoje é uma commodity e ter internet em casa é tão necessário quanto ter energia elétrica, ter água, né? E ter essa conexão, pois tudo isso hoje está ligado diretamente a uma necessidade básica. Tanto é que em 2020 é que foi considerado de fato um serviço essencial por esforço, inclusive, das associações frente à necessidade da pandemia. E hoje a questão não é mais se você tem internet ou não. Todo mundo tem internet. A questão é de como a internet vai absorver as soluções das necessidades da sua vida no dia a dia. E o princípio básico dessa necessidade atendida e essa experiência atendida é justamente a forma como o usuário vai se relacionar com o seu provedor. Porque a internet todo mundo entrega. Experiência é que é a diferenciação. Então, a forma como você se relaciona com o seu cliente hoje e atende os anseios e as necessidades dele é que vai ditar se você vai continuar no mercado ou não, se você vai ser a preferência ou não. Às vezes, como bem dito agora há alguns minutos, até a forma de você falar com o seu cliente vai te trazer essa notoriedade de ser colocado da seguinte forma: esse provedor conversa comigo da maneira que eu quero que ele converse. Da mesma forma que as associações estão para os provedores, trazendo essa experiência, ou seja, aquela associação entrega para mim uma solução de uma maneira que a minha empresa precisa, meu ISP precisa, e que eu quero também ser atendido por ela, né? E aí nós temos várias associações, aí, não só a Abramult, e constantemente nós estamos todas as associações em contato, em reuniões e construindo esse ambiente de conquistas para o setor, que é muito importante, e a gente passa atualmente por um processo de maturidade muito grande, crescimento de apuração dessa maturidade muito grande, porque hoje nós entendemos que as associações, elas unidas, elas conquistam muito mais coisas. E elas não precisam de perder a identidade delas, né? E aí a Abramult tem ali uma característica dela ali, né, que não a torna melhor do que nenhuma outra, mas que contribui muito, inclusive com o setor por completo, que é o quê? A gente busca sempre trazer nesse cerne aí da Abramult a entrega de algumas coisas que realmente fazem a diferença no dia a dia do provedor. Principalmente o link entre as soluções e as necessidades. E aí, nesse encontro de soluções com necessidades, qual que é o diferencial que a gente busca? Buscar uma solução onde a gente consiga se responsabilizar por aquilo que a gente está levando para o provedor. Que seja em ferramentas para o ISP melhorar o atendimento e ser esse provedor diferente, como também soluções até de preparação para que aquele provedor possa ter uma formação como profissional para que ele consiga criar todo esse ecossistema
de satisfação para o cliente de forma muito mais sólida. A capacitação. A capacitação. Trazer a capacitação cada vez mais. Exatamente. Isso é muito importante. E para isso a gente cede os nossos espaços, a gente negocia com fornecedores, com fabricantes, com vários stakeholders ali, né? As partes interessadas em levar esse conhecimento adiante, porque um provedor, um profissional com conhecimento, ele consegue entregar essa experiência de uma forma muito mais sólida. Isso, trazer o resultado, né? Porque não adianta Isso. você ensinar e não ensinar como trazer o resultado. Exato. Eu estava conversando hoje exatamente sobre isso. Nós tivemos uma entrevista com uma outra oportunidade e eles comentaram, puxa, eu não consigo, eu faço toda a pesquisa, mas eu não enxergo o resultado. Exato. Por que você não enxerga, né, o resultado? Acho que o Pablo pode trazer um pouco isso na mesa. Quanto que tudo isso vale se ele não enxergar o resultado, né, Pablo? De nada basta a associação lutar tanto, trazer, ensinar e você não enxergar o resultado. Porque você talvez não tenha uma empresa capacitada para te ajudar ou uma mão de obra. Precisa chegar ao cliente final, né? Esse que acho que é o seu grande resultado, né? Falando um pouquinho da nossa trajetória também como setor tecnológico, a experiência, ela num primeiro momento, ela era muito ruim, porque o desafio das empresas era muito diferente do atual. O desafio era dar conta de um certo número de consumidores. Então, tinha uma carteira massiva, que qualquer 10%, 5% dessa carteira são algumas milhares de pessoas buscando atendimento. E, num primeiro momento, as empresas tinham a tecnologia como solução para a massividade. Eu tenho muitos contatos, eu tenho muita gente precisando falar comigo, eu preciso atendê-las e o meu objetivo era disponibilizar o canal. Mas não necessariamente as empresas se preocupavam com a efetividade do canal, com a experiência, com a satisfação que o canal proporcionava para o cliente. E aí é que essa transformação, alguns serviços muito inovadores foram surgindo. E existe um fenômeno muito interessante entre o consumidor, que é o que se chama transferência de expectativa. Quando ele tem uma boa experiência com um determinado tipo de serviço, ele começa a usar aquilo como referência para os demais. Então ele começa a olhar para os outros fornecedores, marcas com os quais ele se relaciona e falar, não, mas eu quero que esse cara tenha o mesmo tipo de serviço que aquele outro. E aí ele começa a fazer comparações. E hoje, com a liberdade de escolha que todos os setores estão tendo, as pessoas podem trocar de fornecedores de vários serviços com muita facilidade, até alguns setores que eram impensáveis, como bancos e outros tipos de relação que eram uma sequência, né? Uma relação bancária é uma coisa que se construía ao longo de anos. Hoje em dia, com um documento e uma câmera de celular, você abre uma conta num banco. Então, o que está acontecendo agora é, nós como empresas de tecnologia, o nosso desafio é fazer com que os clientes não só sejam atendidos, porque isso passou a ser princípio fundamental, né? Exatamente. Não é mais diferenciação hoje, antigamente era, eu consigo atender as pessoas que me procuram. Hoje em dia isso é pré-requisito regulamentar, inclusive, né? O regulatório das agências diz que se você não atender, você é punido. Então, hoje em dia, a diferenciação não está mais nisso, está em que impressão, em que nível de satisfação eu consigo chegar quando eu executo uma demanda do meu consumidor. Porque uma coisa é ele consumir o meu serviço, outra coisa é quando o serviço não está atendendo à expectativa, seja por um problema ou por uma necessidade de aquisição de algo superior. Às vezes o cliente está ligando porque, por exemplo, ele é um gamer, ele precisa jogar e a banda que ele contratou não é suficiente para atender a demanda que ele tem, ele quer comprar um serviço novo. E ele muitas vezes cai na mesma fila de um outro cara que está ligando, que está com um problema, e de um outro que está ligando, que já teve um problema e agora está com um caso de ouvidoria. São 3 casos distintos, de nível de satisfação, de humor totalmente diferentes entre si. Um está satisfeito com o serviço, quer ampliar. O outro está mais ou menos insatisfeito, mas quer resolver o seu problema. E o outro está muito insatisfeito, está com uma reclamação aberta. Então, esses 3 casos não podem ser tratados de uma forma única. A gente chama aqui dentro de DNA do cliente, né? Então, aqui na Stena a gente identifica exatamente isso. Nós não trabalhamos com isso diretamente, mas quando nós entregamos alguma solução para um provedor,
A gente conta, olha, esse cliente, esse nível de cliente, ele pode reagir de uma forma assim. Então, ele quer um canal infantil. Se ele reagir de uma forma desse jeito, ele está buscando um canal de notícias. A gente tenta direcionar, quando a gente cria alguns treinamentos de entrega do conteúdo, sobre o DNA do cliente, né? Então, a diferenciação da entrega final é bem importante, né? Pablo, queria que você contasse um pouco, sem muito técnico, a gente costuma brincar aqui, né, Fernando, que a gente não sabe quem escuta, nós nunca sabemos quem está do outro lado do microfone. Sim. Eu tenho certeza, minha mãe assiste todos. Espero que ela entenda o que a gente está falando. É uma brincadeira à parte, mas é um pouco isso. Então, acho que você, provedor de internet, ou você, nossa audiência, que se você tiver qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer ou para te ajudar com isso. Mas contando um pouco sobre essa experiência do consumidor, essa solução. Nós temos muitas soluções, né, Johnny, no mercado. Assim, a gente entende soluções de todos os níveis e para todos os bolsos, né? É democrático da parte da associação entender que cada solução cabe num bolso. Outro dia a gente teve aqui um podcast sobre equipamentos e nós tínhamos na mesa 2 níveis de equipamento. Um equipamento mais simples e um equipamento muito avançado. E aí no debate, olha, não cabe na minha CDN 5 milhões de reais, porque 5 milhões talvez seja o dinheiro que ele estava esperando aquilo para a vida toda. Então, é democrático da nossa parte entender sobre isso. Então, um pouco, Pablo, falando sobre a pulverização da sua solução, trazendo uma empresa tão grande quanto a Beta, de 30 anos, e o Johnny aqui para contar para nós um pouco sobre esse mercado que está crescendo tanto, que está se profissionalizando tanto. Quanto, eu queria que vocês explicassem individualmente, quanto, Johnny, você enxerga que o provedor ele está aceitando mais novas soluções, né? Olha, o provedor ele está aceitando novas soluções. O quanto essas soluções elas estão sendo boas para o provedor. Olha, essa solução, aceitar a solução já é o primeiro passo. Você entender que você tem que atender seu cliente final de uma forma diferente do outro. Tanto para ganhar mercado, quanto para fidelizar é importante. E o Pablo, quanto o que você tem de solução, Pablo, entrega em grande escala, né, a escalabilidade do seu produto e o custo. Porque, né, eu acho que, Johnny, isso é algo que assusta no final. Eu costumo dizer o seguinte, que todo equipamento ele é bom. As empresas é que têm momentos. Exatamente. Né? A empresa, quando ela está no início, ela tem um equipamento que tem um custo-benefício, porque também a empresa tem uma quantidade de clientes a serem atendidos que aqueles equipamentos comportam. E um nível de investimento. Exatamente. Então, onde que entra justamente o papel do empresário ali, ISP, né? E aí acaba abrangendo até outros ramos de negócio que não são só os ISPs. Ele tem que entender que cada passo que ele vai dar, cada degrau que ele vai dar, ele tem que ir subindo o nível de soluções e de equipamentos de acordo com aquele novo universo que vai surgindo a cada dia. Não adianta eu querer atender 5.000 assinantes com um equipamento que só suporta 1.000. Não adianta eu querer atender o meu cliente com uma solução de atendimento que é feita para 1.000 pessoas se eu tenho 5.000 clientes. E o nível de exigência do seu cliente final também muda. Quando ele começa a enxergar a sua qualidade. Exato, porque aí é que está. O que é essa tão falada experiência? É justamente o acompanhamento das soluções e equipamentos que vão fazer com que essa experiência seja diferente. Porque nós estamos falando aí das primeiras coisas que são básicas aí na boa experiência. Primeiro, uma boa infraestrutura dimensionada para suportar aquilo que eu me propus a entregar. Em seguida, a solução de relacionamento da empresa com o cliente, que tem muito a ver com as ferramentas do Pablo, porque a partir do momento que eu tenho uma boa infraestrutura e eu tenho uma boa solução de atendimento,
eu me habilito a começar a entregar para eles coisas além do básico. Porque entregar conexão é básico, atender bem é básico, é obrigação nossa. A partir do momento que eu tenho as duas coisas, aí é como se eu tivesse um bolo redondo, igual todo mundo faz, com um glacê bem feitinho, que é nossa obrigação. Aí eu começo a colocar uma cereja, um rococó e uma flor e tudo mais. Por quê? Aí eu vou criar o quê? A minha exclusividade dentro daquilo que é a minha obrigação básica. A fidelização do cliente Exato. final. Né? Porque ele vai chegar, ele vai achar o meu bolo decorado de forma diferente. Ele vai chegar e vai achar, opa, peraí, eu tenho ali na minha solução, no combo daquele provedor, vou usar seu exemplo aqui, eu tenho um Deezer, que é a melhor solução de música que tem, onde eu consigo personalizar todas as minhas playlists, tal, e é uma ferramenta robusta. Eu tenho ali um pacote de canais ali, onde mais importante do que simplesmente eu ter canais, eu tenho bons conteúdos e mais importante ainda, eu tenho uma estrutura onde eu consigo entregar aquilo ali com qualidade. Então, às vezes, o negócio não está nem na quantidade de coisas que você entrega, está na robustez das coisas que você entrega. Isso. E eu acho que nem só isso, né? No provedor, se todo esse conteúdo ele não chegar até você de uma maneira simples, fica mais caro para você fazer toda essa integração com o canal, com o conteúdo que você está oferecendo para o seu cliente final, né? Claro. E todo serviço, eu costumo falar muito isso, eu falo isso de duas formas. Eu vou falar primeiro da forma mais elegante. Todo serviço, ele é de excelência até que apareça outro que faça a mesma coisa que você. Isso é a forma que eu faço, falo que é mais elegante e tudo mais, né? Agora, falando da forma nossa mineira, rasgada, bem aberta lá, a gente fala o seguinte: você só é bom se tiver alguém para ser pior do que você. Por quê? É a mesma coisa vista do outro lado. É o formal culto e o coloquial popular, né? Vamos dizer assim. Por quê? Nós hoje somos medidos, muitas vezes, e na maioria das vezes, não é pelo melhor do que nós entregamos. Nós somos hoje muito medidos pelo pior que nós fazemos, né? Nessa coisa que está muito popularizada, principalmente da internet, onde você tem, e hoje números atualizados, mais de 18 mil ISPs no Brasil, muitas vezes você é comparado pelo menos pior, né? E a nossa luta é justamente virar isso para que a gente tenha a seguinte comparação: nossa, todos são bons, mas esse aqui é diferente. Exato. Eu costumo dizer que a qualidade é lembrada muito tempo após o preço ter sido esquecido. Pois é. Então, você não tem que fazer melhor do que ninguém. Não fui eu que inventei isso, foi acho que a Chanel, se eu não me engano, mas é um pouco isso. Então, meu ponto de vista, você não tem que ser lembrado, não é porque seu serviço é muito melhor. Porque hoje a grande maioria é boa, todo mundo entrega a internet. Você tem que ser lembrado porque o seu serviço é diferente, experiência é ser diferente, entregar coisas novas. E aí vocês brincando comigo em relação a falando que eu sou a pessoa mais inovadora. É inovador para nós. Do mercado, criativo, agradeço, né? Mas é isso, tá todo mundo acostumado com as mesmas coisas, mesmo que elas sejam muito boas, mas às vezes você faz diferente e você chama muito mais a atenção para aquilo que já é bom. Exatamente, a gente trabalha aqui para um canal de notícias e muito famoso, Jovem Pan, e nós estávamos em um evento e todo mundo, puxa, mas vocês estão incomodando. E o presidente falou, nós viemos para incomodar, se não fosse para incomodar, a gente não tinha lançado. Nunca tinha pensado por essa ótica, né? Então, falando um pouco sobre incomodar, não é na forma má de dizer, né, Pablo? Eu acho que incomodar é trazer a transformação daquele cliente de uma forma distinta, né? Então, o que o Pablo traz? O Pablo incomoda, né? Traz para eles, olha, você está vendo a maneira que você atende? Ela está certa?
né? Hoje a gente, num debate aqui um pouco antes do podcast, estávamos falando justamente sobre isso. Colocar a voz, o sotaque, o quanto isso é importante, quanto isso traz a proximidade do cliente final, né, Fernando? Fernando pode falar depois um pouquinho sobre isso, porque nós começamos a mexer em um outro âmbito, dentro do canal de TV, sobre trazer sotaques de crianças diferentes dentro do nosso canal infantil. É importante, a criança precisa se identificar, né? Nós tivemos uma pesquisa aqui com embasamento para dizer isso. Imagina o cliente final lá no atendimento, né, Pablo? Quanto isso traz de diferença. E você quer ver uma coisa dentro desse viés aí do incomodar? Existe algo mais gratificante do que ser copiado? Não. Porque ninguém copia coisa ruim. Ninguém copia Exato. coisa ruim, exatamente. Né? Então, quando você é copiado, é uma certificação de que você foi lá e fez algo diferente Isso. e que, opa, vou fazer também. E que soa inovador para os demais, né? Exato. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Exato. Como eu não Vamos pensei fazer nisso, igual, né? Isso no setor de tecnologia também é muito comum. Sim. E nós, a nossa marca Nuve, que é uma marca do nosso grupo, ela foi criada para isso. O primeiro objetivo é incomodar. Incomodar no bom sentido, né? É mexer com o setor e falar, sentido gente, da contribuição, vamos né? fazer diferente, vamos pensar um pouco além, vamos deixar de rodar em círculos e vamos andar em linha reta, né? Avançando. A marca Nuve, ela é relativamente nova, então algumas das empresas não conhecem a nossa marca ainda, embora a gente tenha um grupo de 33 anos. Porém, nesses poucos anos da marca, a gente já conquistou os principais clientes do setor, né? As grandes operadoras estão conosco. Posso citar algumas aqui? Claro, Sky, TIM, são todos clientes do nosso grupo. Outras já foram e se relacionam conosco em outras frentes de atendimento, porque nós temos um one-stop shop de relacionamento, ou seja, do item mais elementar para se prover um relacionamento até a consultoria mais bem embasada com métodos científicos e tecnologia de ponta nós temos. Então, são múltiplas frentes de fornecimento que a gente tem com esses clientes. E o que a gente está se propondo a fazer no setor é justamente isso, é ajudar o setor dos ISPs a ter o que as grandes teles até então tinham isso quase como exclusividade, porque estava muito ligado à capacidade de investimento que a empresa tinha. A tecnologia era muito elitista nesse sentido. As empresas menores, elas não tinham como custear equipamentos. Quando isso se tornou serviço e foi para cloud e democratizou o uso, tanto para nós como pessoas físicas, quanto para as empresas, hoje o que eu levo para claro, com dezenas de milhões de atendimentos, é o mesmo que eu levo para um SP com alguns milhares de atendimentos. Porte. De qualquer porte, porque tá ligado à escala de consumo, não tá ligado a ter que comprar um item, a ter que fazer um grande investimento em itens, muitas vezes cotados em dólar, era uma coisa assim surreal, né? Então, esses tempos mudaram também para nós na tecnologia, porque até então, até 5 anos atrás, a tecnologia não era vista como uma área estratégica. Muitas empresas mais antigas viam a tecnologia como custo. Uhum. Investir em sistema era visto assim como um desejo daquele cara do TI lá, que é meio descoladão, meio diferente, assim, que quer umas coisas novas e tal, mas vamos agradar o cara, vamos comprar lá o CRM. Hoje em dia perceberam que sem o CRM melhor disponível para aquele setor, você vai perder cliente para o seu vizinho, ponto. Porque é gestão, né? É gestão, é cuidar do seu gestão, cliente. Então, aquela ferramenta, aquele investimento, ele é simplesmente retornado para você em resultado. A empresa não era capaz de ver dessa forma. A empresa via como o resultado é vender, o resto é custo. E na verdade, a gente percebeu que a tecnologia, ela é um motor que permeia todo o negócio, que permite você vender, mas você manter o cliente dentro da empresa. Porque há alguns anos atrás, o conceito de fidelidade do consumidor era diferente do atual. Atualmente, basicamente, nenhum setor mais tem clientes fidelizados. E o custo da aquisição de um cliente, às vezes, é muito mais alto do que o investimento, né, de uma capitalização sobre esse Então, o que nós fazemos para as empresas? A gente cria meios de você manter o seu cliente.
E o que é a experiência nesse contexto? A experiência não é ter somente uma boa fibra instalada, bons equipamentos disponíveis, é o uso disso. Então, eu costumo brincar que assim, os meus clientes anteriormente achavam que comprar um projeto de experiência era comprar um sistema, comprar um serviço. Então, quando aquilo estava entregue, o gerente de projetos ia lá, passava um termo de aceite, falava, assina aqui que o projeto está concluído, ele assinava e falava, finalmente, agora eu tenho experiência. Errado. É daquele ponto em diante que a experiência começa. A experiência é construída todo dia. Exatamente. A experiência não é adquirir um serviço, é usar o serviço. De uma boa maneira, né? Exatamente. E então, aí, imagino eu que qualquer melhoria que você faz, ela é feita para um cliente grande, para um médio e para um pequeno. Sim. Use ele com a cada um tem que... um nível de necessidade, Sim, claro. obviamente, né? Os grandes já têm carteira, então o desafio dele é manter a carteira. A competição é aquele market share, aquele churn imenso que ocorre entre as empresas. Os menores têm outro desafio, uma captação maior, um upsell, né? Fazer o cliente consumir mais o seu serviço. Muitas vezes o cliente não usa o serviço direito, nem sabe que tem determinados serviços. Então, o pequeno, o médio tem um desafio de comunicação mais eficaz, de agilidade. O grande já é diferente, ele já tem outros desafios, a pressão regulatória em cima dele é muito mais intensa. Então, nós estamos adaptados a todos, independente do setor. E nós viemos para incomodar mesmo, é o mínimo que eu vou fazer, incomodar. E tem uma questão, né, que faz parte desse contexto todo, a discussão da experiência, né? A gente não pode classificar cliente como grande, médio e pequeno. Importante. Existe o cliente e todos eles são importantes da mesma forma. Porque no final das contas, quando a gente fala da questão de um cliente grande, nós estamos falando de uma empresa, mas por trás da empresa sempre tem uma pessoa. Então, que seja para tomar decisão dentro da sua casa ou para tomar decisão dentro da sua empresa, pelo tamanho que ela for, é uma pessoa. Sempre então, serão pessoas. Né? Então, a decisão dela está ligada à sua percepção como pessoa. Porque o CNPJ não decide nada. Quem decide é o CPF por trás do CNPJ. E todo cliente é importante, né? A gente às vezes cai nisso de falar, puxa, que empacotamento ele tem? É um grande, ele tem futebol, não tem? Quanto ele custa? Mas e aquele cliente que está há 13 anos com você, fiel, paga todo mês, que tem um pacote pequeno, né? Entra um cara grande, faz um churn. A gente conversa muito sobre as novas plataformas de streaming, mas isso é um outro debate. Puxa, quanto é o churn de uma plataforma de streaming? É enorme, enorme. O consumo de TV aberta nos Estados Unidos duplicou. Por quê? Porque eles entram numa plataforma de streaming, acessam, assistem a série preferida e saem. Mas e o cara que está na televisão paga há 10 anos, pagando o pacote de TV? Quem é mais importante? Né? Então, para os grandes grupos de fora, mas é importante o cara do streaming. Pera, o cara ficou 2 meses para assistir a sua série. Ele gastou R$90, R$45 por mês. Mas e os 13 anos de fidelidade dentro da televisão? Quanto foi? Né? Então, ele não é um cliente pequeno, médio, grande. É um cliente, na minha visão, tá? Eu não sou expert nisso, eu sou economista, longe de mim entender mais do que vocês aí sobre experiência do consumidor. Mas é dizer que todos os clientes são importantes. A fidelidade do tempo que ele está com você também é importante. Né? Métodos de pagamento, formas de anti-churn. E que a pessoa leve em consideração o custo de aquisição. Né? Isso é algo muito importante. Quanto uma ferramenta dessa vai custar? Quanto eu estar associado a uma associação com grande relevância, que me traz novidade, que me traz parcerias, conceitos novos, que me traz conhecimento, capacitação, é importante, né? Esse tema é um tema que a gente queria trazer aqui nesse StenaCast número 11, mas com muita importância para falar com vocês que estamos entrando no último bloco, mas eu queria, Johnny, que você me contasse um pouco mais sobre o quanto é importante para a associação criar laços. Também porque, afinal de contas, pequenos, médios e grandes associados são importantes, todos iguais. Claro. E aí, eu gosto muito de falar o seguinte. A associação, ela vive ali
num paralelo ali de todas elas, não é só a Abramult, todas as associações. Às vezes elas são até um pouco subjugadas em suas funções e muitos provedores não entendem a importância, tanto é que não se associam, e aí é direito de cada um, né, da decisão. Mas as associações, na verdade, elas são importantes e são protagonistas das maiores e da grande maioria de todas as coisas que o setor hoje tem, né? Foi através das associações que hoje o mercado conseguiu criar uma segurança para que os provedores possam trabalhar. Ainda tem muita coisa para se conquistar, todo dia é um novo desafio, mas às vezes muitos de nós que estamos à frente de associações somos questionados e às vezes uma contribuição, que na maioria delas é de R$150 por mês, é colocado como um valor absurdo e que vai fazer uma diferença enorme no caixa da empresa para ter um órgão que vai lá brigar por uma redução de imposto, que vai lá brigar discutir com a Anatel vai fazer interface sua, por regulação, defender todos seus interesses. Todos os interesses dele, se expondo, e aí eu ainda falo de algo muito, muito peculiar, né? E aí eu vou citar meu exemplo pessoal, né? A minha empresa hoje, né, dos meus sócios, tem um porte onde até a grande maioria das decisões e dos pleitos que as associações buscam não atingem e não abrangem as necessidades da minha própria empresa, né? Porque a grande maioria dos provedores são empresas que estão ainda no Simples Nacional, que ainda dependem de uma série de lutas regulamentares e tal. Já fui um provedor pequeno e não tem muito tempo, né? Nossa empresa é fruto de uma fusão. Então, eu dou o meu tempo, a gente não é remunerado, eu dou o meu tempo porque eu acho que eu devo essa satisfação, essa doação por gratidão pelo que o setor me proporcionou hoje no porte que nós somos. Então, quando eu me dou à frente de uma associação e eu vou lá colocar a minha cara na frente de outros milhares de provedores para pleitear coisas para o nosso setor e às vezes até correndo o risco, dependendo da situação, de sofrer uma represália na minha pessoa, quando eu vou lá e faço isso, é porque eu entendo a necessidade e a importância que a associação tem para os provedores e para o setor todo, para que os pleitos sejam alcançados. Porque se o provedor vai lá sozinho, ele é uma coisa. Se vai uma entidade representando vários, o peso é diferente. E se vão todas as associações juntas ainda, representando esse setor e mostrando a importância do impacto social dos provedores frente a tudo que se tem, que se fala de conectividade, e o número de hoje, inclusive, que nós ouvimos lá no CGI, é que os provedores hoje, todos unidos, representam 62% de todas as conexões fixas do Brasil. Olha a importância do setor. Né? Então, se os provedores, hoje, se fosse considerado uma coisa só, seria a maior Big Telco do país e uma das maiores do mundo. E o Brasil é o único case de pulverização de provedores da forma que acontece aqui. Estamos anos-luz à frente de muitos países do mundo aí no que tange a falar de ISP. Então, se os provedores de internet soubessem o nível da importância de se associarem e de terem uma representatividade cada vez mais forte, seja ela em torno das organizações, né, que são as associações, como também politicamente, assim como o agronegócio tem, como vários outros setores têm, né, a gente teria um poder de solucionar muitos pleitos nossos que hoje incomodam, como
as questões de regulação de preço de compartilhamento de infraestrutura, que é essa pauta já é antiguíssima, que é a questão do poste. Do poste. Questão hoje que algumas delas começam a querer cobrar pelo CTO, a questão das faixas de domínio, questões de uso de espectro em caráter secundário, que inclusive é uma pauta no CPPP essa semana, que eu vou fazer a relatoria lá junto com o Robson. Essa é uma pauta boa para a gente trazer para o podcast também. Enfim, então, se os provedores entendessem a importância de estarem associados a alguma associação, independente de qual for, não precisa de ser Abramult, pode ser Abramult, Abrint, Rede Telesul, Internet Sul, seja lá que for, esteja em uma associação. Ali estão pessoas que estão unidas e se expondo em prol de um todo. E é importante que a associação, ela escuta todos os associados, ela vai trazer e transcorrer isso de uma maneira clara, transparente para um órgão, ou lutar por uma necessidade. E essa transparência, ela vai ajudar o setor como um todo, né? Então, se você está lá, você é um provedor de internet, está em alguma região afastada ou, enfim, está num grande centro, tem algum problema, alguma deficiência e não leva isso adiante, você não ajuda o próximo também, que pode estar com a mesma dor, né, a sanar aquilo. Então, você vai morrer com essa dor, você não vai levar essa dor adiante, você tem que trazer as associações para perto de você. E é importante esclarecer uma coisa, porque o grande, vamos dizer assim, percevejo dentro da roupa de quem não quer se associar é muito o questionamento do custo, da contribuição, isso. Esse valor absurdo de R$150 por mês. Né? Mas o que acontece? Esse valor é para custear o quê? A gente mantém processos constantemente em várias instâncias de várias coisas, a gente se locomove para ir em reuniões, a gente gasta o tempo nosso para poder ir pleitear várias coisas. Isso tudo custa. Claro. E quando a gente tem essa conquista não atinge só quem é associado. Atinge os 18 mil provedores, atinge o associado da Abrint, da Abramult, da Internet Sul, da Rede Telesul, enfim. É o fomento. É para todos. É para todos. Então, essa contribuição, que é mais barato do que você próprio entrar com um processo com um advogado individualmente e ter menos força, é para que a gente consiga aglutinar o máximo de pessoas com o menor custo, porém causando o efeito de uma bomba atômica nos lugares onde a gente vai lá e cai com os nossos pleitos. Todas as vezes que nós chegamos em qualquer instância onde a gente vem aparelhado da associação, representando aí 700, 800 mil provedores, até o bom dia e o boa tarde, ele é diferente, ele é mais manso, porque nós estamos falando de empresas que, por um erro de interpretação ou uma decisão tomada de forma errada, pode causar impacto em milhares de pessoas e serviços. Então, nós, das associações, sabemos o poder que o nosso setor tem. E nós vamos lá para explicar isso para todos esses agentes que tomam as decisões, porque eles sabem que se os provedores pararem, não é só uma conexão de internet que deixa de existir, é uma ligação entre vários setores da sociedade que deixam de funcionar. É o ecossistema como um todo, a gente que trabalha, a gente que estuda, imagina só. Isso, então, provedor de internet, um recado para vocês. Vou até olhar na câmera ali. Não enxergue o seu concorrente como inimigo. Não ache que o fato de você estar contribuindo com uma associação, você está contribuindo para o seu fracasso. Muito pelo contrário. Quando você está próximo do seu concorrente, quando você está próximo de uma associação, você está fomentando a segurança
e a sobrevida da sua empresa. Então pensa nisso, se aproxime do seu concorrente e se aproxime das associações. É somente quando a gente se une, e não pode ser só na dor, que a gente conquista as coisas que a gente precisa. Tá bom? Muito bom, Johnny. Muito obrigada. Pablo, suas considerações finais? Eu queria também aproveitar para dizer para os provedores e para todos que estão nos assistindo que cuidar da experiência não é só para provedor, é para qualquer tipo de negócio. Então, todo mundo que tem uma empresa, que tem um consumidor, precisa se preocupar com a experiência. A experiência é algo que está na relação que ocorre entre pessoas e marcas e serviços. E isso é fundamental. Então, se você é preocupado com a sua marca, se você é preocupado com a satisfação do seu consumidor, com a perenidade do seu negócio, pense na experiência, e a experiência não é custo. Experiência é atender uma demanda que existe ali, que se não for atendida, aí sim vai virar um custo. Porque você vai perder cliente, você vai perder investimentos que você fez e a sua marca vai começar a perder espaço para outras que se preocuparem mais do que você com o seu consumidor. Então, não vejam a tecnologia como um vilão, a tecnologia é um aliado dos negócios atualmente, é estratégico demais para o negócio e usem os seus parceiros tecnológicos como os seus parceiros de negócio. Contem com as empresas para ajudar vocês a encontrarem as melhores estratégias de uso da tecnologia. Hoje, a Nuve e várias outras empresas do mercado têm essa capacidade de ajudar vocês a decidirem como a tecnologia vai cumprir um papel de resultado dentro do seu negócio. Não é mais uma relação de fornecimento pura e simples, que você vai lá e compra um produto, ele instala e está feito. Não é isso. Longe disso. A tecnologia hoje é simplesmente a entrada de algo tecnológico no processo de manutenção, de cliente, de venda, de relacionamento, de satisfação, de atendimento e de tudo. Então, nós estamos prontos a ajudar vocês. Pablo, muito obrigada. E estamos prontos para qualquer tamanho de provedor de internet. Qualquer tamanho. Então, é isso aí. Pode procurar diretamente o Pablo. E a gente vai continuar essa conversa. Fernando, gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que essa conversa de hoje, né, trouxe um tema que para mim é muito importante, né? Se a gente move a barra, né, ela sobe, você não tem como dar um passo atrás, né? Então, eu acho que tá aqui com o Johnny, com o Pablo, a gente vê isso acontecendo no mercado, né? Traz coisas diferentes como é que eu vou dizer isso de uma boa palavra? Que acho que fazem coisas diferentes para o mercado, trazem novidades e que isso move o negócio, né, dessas empresas. Então, acho que é isso que eu queria trazer. Acho que é uma coisa que eu trouxe aqui, né, aqui na Stena, que foi mudar a marca de um canal, né? Então, se você olhar a diferença da marca hoje e como ela era até um mês atrás, não tem como a gente voltar atrás, né? Então, eu vejo um negócio dessa maneira, independente se ele está na tecnologia, se ele está no conteúdo, então a gente tem que olhar dessa maneira para quem está olhando para o negócio. É isso, a gente isso que o Fernando quis dizer, ele está transmitindo um pouco da nossa realidade aqui do audiovisual, diferente um pouco da experiência, que a nossa experiência do cliente final, ela é percebida também por milhões, a gente tem 19 milhões de assinantes dentro do canal infantil, e a nossa experiência também é muito importante, né? Então, não existe tamanho de experiência, não existe tamanho de cliente, não existe tamanho de empresa. Existe, claro, o tamanho do bolso, né? Então, onde o nosso bolso alcançava, existiu uma tecnologia, onde o nosso tamanho de provedor existe. Eu tenho um investimento em equipamentos, agora ele vai crescendo, né? Então, a mensagem que a gente queria passar para vocês hoje era exatamente essa. Queria agradecer a visita de vocês e que possamos trazer muito mais pautas para a mesa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos escutando e esse é o StenaCast número 11. Até o próximo.